No Resumo Saúde de hoje, nós vamos falar do mal de Alzheimer. Para isso, buscamos mais uma vez um especialista. Vamos conversar com o Dr. Bruno Regis Prado Silveira, ele que é neurologista e também neurocirurgião. Doutora, o que é na realidade esse mal de Alzheimer? Bom, o mal de Alzheimer é uma doença a qual o paciente vai perdendo progressivamente a capacidade da memória. Progressivamente ele vai perdendo os sintomas cognitivos, ele vai perdendo a capacidade de lembrar as coisas, isso de uma forma mais precoce do que normalmente ocorre. Quais as causas para isso? Bom, não existe uma causa muito determinada. O que se sabe é que o próprio nome da doença, a doença de Alzheimer, foi a ser descoberto por um cientista alemão que descobriu os sintomas e viu. E sabe-se que existe uma questão, assim, uma questão familiar dessa deteriorização do sistema nervoso central. Então, existe, por exemplo, pessoas que têm dentro da família pacientes com doença de Alzheimer, ele tem uma tendência maior a ter Alzheimer do que quem não tem ninguém. Mas isso não é uma obrigatoriedade, isso não significa que você tenha seu pai que tem Alzheimer ou sua mãe que você vai ter. Não, é que você tem uma tendência maior do que os outros. E as consequências desse mal de Alzheimer, doutor Bruno? Bom, os próprios sintomas falam isso. O paciente vai progressivamente perdendo a capacidade de lembrar as coisas. Então, se você tem um ente querido, uma pessoa conhecida, que começa a esquecer, começa às vezes a esquecer objetos, esquecer recados, começa a se perder dentro de casa, começa a repetir as coisas. Então você tem que procurar, porque pode ser doença de Alzheimer. Isso não significa que seja, porque existem outras patologias que possam levar a isso também. Mas ele progressivamente vai perdendo isso. E chega a um ponto que o paciente perde toda a capacidade de lembrança. A gente às vezes comenta que o paciente volta realmente a ser criança mesmo, dependente 100% da família. Não tem cura, então, o mal de Alzheimer? Hoje ainda o mal de Alzheimer não tem cura. Existem muitos trabalhos ainda sendo realizados com células-tronco, com um monte de estudos para tentar vislumbrar no final de um túnel uma ajuda melhor do que só o tratamento medicamentoso, que é a nossa opção hoje. Mas ainda não tem nada consagrado, nada ainda eficaz. Então o tratamento é só para retardar um pouquinho o avanço progressivo da doença? Basicamente é isso. Então o paciente com Alzheimer, você tem que usar medicação, você tem que tratar, tem um suporte clínico e psicológico também. Existem alguns psicólogos, alguns terapeutas que auxiliam bastante no tratamento clínico, que faz com que o paciente sempre resgate bastante a sua memória. Ela é uma doença contagiosa ou não, doutor? Não tem nada de contagiosa. Nossa, muito obrigado, doutora. Obrigado, eu que agradeço a preferência e a oportunidade.